Está quase na hora do Enem e o Plano Aberto de hoje dá dicas do que fazer nessa reta final para a prova. Agenda Cultural veja as opções para o fim de semana. E na última reportagem sobre o aldravismo, você vai ver como a comunidade influencia esse movimento artístico que nasceu em Mariana. Olá! Mais de 8 milhões e 600 mil pessoas vão participar esse ano do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O número de inscritos aumentou 11% em relação ao ano passado. As provas acontecem na semana que vem, dias 5 e 6 de novembro. O Enem é a oportunidade de entrar no ensino superior por meio do SISU, que oferece mais de 200 mil vagas em universidades públicas. Por conta disso, a nossa equipe foi atrás de um especialista para dar dicas de como se preparar nesses dias que antecedem a prova. Para obter boas notas e encarar a disputa de uma vaga na universidade, é preciso ter organização, concentração e principalmente calma nesse período que antecede as provas do Enem. E para dar dicas de como se preparar melhor, eu converso agora com o professor de um curso preparatório do Enem aqui de Ouro Preto, Gustavo Fechos. Gustavo, faltando pouco tempo para a prova, aonde focar no estudo? Felipe, faltando tão pouco tempo, o mais importante é o planejamento. Você há de convir comigo que há poucas semanas não vai dar para estudar tudo. Então, nesse sentido, é que a gente precisa ter muita clareza com relação às nossas principais dificuldades e aí atacar justamente esses maiores desafios. E quais são as dicas para o primeiro e também para o segundo dia do exame? Isso, são 180 questões dividido no sábado e no domingo. Então, a principal dica está sobre o segundo dia, que é quando tem a redação. Sendo assim, a recomendação mais importante é que as pessoas comecem pela redação, porque ela vale mais em relação às outras áreas de conhecimento. E o pessoal às vezes se atropela com relação ao tempo. É muito comum as pessoas, ao final do exame, terem dificuldade em administrar o tempo da prova. Começar com a redação, passar limpo, terminar tudo primeiro para depois ir fazer a prova objetiva de linguagens e matemática é uma recomendação super importante. E como se preparar para a redação? Se preparar para a redação é uma preparação, na verdade, que vem desde que você se informa no seu dia a dia, desde o começo do ano, mas principalmente estar atento aos assuntos das atualidades e conhecer a estrutura da prova dissertativa. A gente tem aí introdução, desenvolvimento e conclusão, e particularmente a conclusão do texto dissertativo para o Enem reserva uma exigência especial, que é a necessidade de a gente elaborar uma proposta de intervenção social. Não pode escrever esse texto sem cumprir essa etapa. E Gustavo, quais são os erros mais comuns dos estudantes nos dias das provas? Tem um erro bastante comum, que é o aluno insistir na questão difícil. Quer dizer, se ele está com dificuldade de prosseguir aquela questão, já demorou bastante tempo nela, bastante tempo, assim, 3 minutos é o tempo médio para cada item. Então, extrapolou demais esse prazo, é hora de ir para a próxima questão. A gente tem uma dinâmica diferente de avaliação no Enem, chamada TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é diferente da teoria clássica de resposta. Então, sentiu dificuldade numa questão, não se demore nela, haverá outras que são para você. Ok, Gustavo, muito obrigado pelas informações. E vale lembrar que para fazer a prova é preciso levar caneta de tinta preta, caneta esferográfica, aquela transparente. Também é preciso levar um documento de identificação com foto e o cartão de identificação do Enem. Outras informações sobre a prova, como o horário e também os locais, é só acessar a página enem.inep.gov.br. E você que já estudou muito para o Enem, quer relaxar um pouco? Então confira as dicas da nossa agenda cultural. O Teatro Casa da Ópera realiza neste fim de semana o evento Ouro Preto em Cena, produzido pelos grupos locais Companhia 2x2, Estandarte Companhia de Teatro e o grupo Residência. No sábado, o contador de histórias Marcelino Chibil Ramos se apresenta no evento com espetáculos Causos de Braseiro, a partir das 9 da noite. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. O SESI Mariana apresenta também no sábado o espetáculo Por que Você Dança? Realizado pela Companhia Luz em Sol Maior.
A apresentação está marcada para começar às 8 da noite e os ingressos estão sendo vendidos no valor simbólico de R$ 5. A partir de hoje, o Cine Vila Rica dá início à programação especial para comemorar o Dia das Bruxas. A mostra Noites de Horror em Vila Rica. Neste domingo serão exibidos os filmes Malévola, às 4 da tarde, O Corvo, às 6 e It, uma obra-prima do medo, às 8 horas da noite. Essa sessão em particular será comentada por Laura Sotomayor e José Hansen. A programação é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema com 1 hora de antecedência. Na última edição do Plano Aberto, você viu que a aldrava, uma espécie de campainha do período colonial, serviu de nome para um movimento artístico que nasceu em Mariana recentemente, no ano de 2000. Hoje você vai conhecer um pouco mais das produções desse grupo de poetas, escritores e pintores e vai ver como a comunidade influencia no trabalho deles. O fundador do aldravismo, Gabriel Bicalho, conheceu algumas de minhas produções, pictóricas que eu fazia na época para a escola e virou para mim e falou: olha, quem trabalha com esse tipo de traço, com esse tipo de arte, pode muito bem trabalhar também na tela. E trabalhando na tela, eu acho que se você vai ser uma artista que vai conseguir chegar perto da proposta do aldravismo, que é trabalhar com o sujeito, ou seja, você sair do traço que você faz, do desenho, que vocês conhecem como artes plásticas, e trabalhar mais com as cores, com as manchas, com insinuações, para poder seguir o aldravismo, porque o aldravismo trabalha com liberdade. Consegui criar a primeira coleção de arte aldravista, que foram os portais, somente trabalhando com entradas, saídas, e os espectadores construíam o seu sentido. E talvez a minha grande atuação seja ao longo dos 16 anos do aldravismo, em que eu publiquei ensaios. Então, estou preparando para, nos próximos meses, a publicação da coleção dos ensaios publicados no jornal Aldrava Cultural, em que argumento, teoricamente, a formação desse movimento literário e analiso obras de arte. Eu procuro fugir da paleta tradicional que a gente vê na maioria das cores, misturando. É uma coisa muito pessoal, sabe? Que você vai construindo a partir que você vai pegando as tintas, vai sentindo o cheiro, combinando, vai fazendo tudo de uma forma bem livre. Então, assim, eu sempre procuro sair dessa paleta tradicional e como liberdade mesmo do meu trabalho e criatividade. Essa forma de a gente ir ao outro sujeito, para trabalhar junto com ele. Nessa troca de ir ao sujeito, nessa troca, nós recebemos muito, nós aprendemos muito com a comunidade. Nós temos, assim, um diálogo tão bom com a comunidade que eu acho que por esse motivo, nós conseguimos entrar em qualquer ambiente, qualquer escola nos chama. Violeta tá de mal de mim. Folhas feito ferrugem, falta de balanço nos galhos. Enche de marisia veludo verde musgo. Preguiçosa, não acorda com o despertar do dia. Ainda exibe beiço pra mim, atrevida. Violeta tá de mal de mim. A gente trabalha com a comunidade através dos nossos projetos de incentivo à leitura. A gente tinha necessidade de levar uma literatura em que a comunidade pudesse produzir de uma forma fácil, que essa literatura não fosse tortura, Então nós criamos a forma poética, os poetas aldravistas, criaram a aldravia, que são 6 versos univocabulários, em que você percebe um instante, um momento e acaba escrevendo em 6 linhas. Inquisição, Carmo, 1999. Lavaredas lavram ares, volutas altares. De fuligem, fumaça e prantos, salvam-se alguns santos.
E quem quiser conhecer as produções do movimento Aldravista pode acessar a página jornalaldrava.com.br. E antes de encerrar o jornal, um convite. Na próxima segunda-feira, o Plano Aberto dá início a uma série de entrevistas com os candidatos a reitor e a vice-reitor da UFOP. Até a quinta-feira, todos os professores que concorrem à pesquisa paritária da universidade estarão aqui com a gente falando das candidaturas e das propostas para administrar a UFOP. As normas e o regulamento das entrevistas foram acordados com representantes das chapas em uma reunião realizada aqui na TV UFOP no último dia 19. O tempo vai ser igual para todos os candidatos, 10 minutos. A ordem das gravações e das exibições aqui no Canal 31 foi definida em comum acordo com todos os representantes. Vamos ver como ficou. As entrevistas começam na segunda, dia 31, com a chapa 2, formada pela professora Cláudia Aparecida Marliere de Lima, do Departamento de Nutrição, e Hermínio Arias Naline Júnior, do Departamento de Geologia. Na terça-feira, dia 1º de novembro, é a vez da chapa 1, formada pelo professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Antônio Maria Claré de Gouveia, e pela professora Adriana Maria Tonini, do Centro de Educação Aberta e à Distância. Na quarta, serão os professores Rodrigo Fernando Bianchi, do Departamento de Física, e Luciano Campos da Silva, do Departamento de Educação, que formam a chapa 4. E na quinta-feira, encerrando a rodada de entrevistas, a gente recebe os professores Issam Moendo, do Departamento de Geologia, e Deoclésio Alves Chianca Júnior, do Departamento de Ciências Biológicas, da chapa 3. Vale lembrar que o Plano Aberto vai ao ar às 7 da noite e reprisa ao meio-dia. E todas as entrevistas estarão disponibilizadas em nosso canal, no youtube.com/cppufop. Então, até lá! E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.